Nesse vídeo vamos apresentar alguns dos frutos grandes comestíveis da Mata Atlântica. A Mata Atlântica oferece uma enorme variedade de frutos comestíveis que podem ser utilizados para o consumo humano. Então vamos apresentar agora algumas espécies que são muito interessantes para serem plantadas em hortas ou também em sistemas agroflorestais. Temos aqui 3 grupos de frutos que são muito interessantes para a alimentação humana. No primeiro grupo temos os frutos grandes suculentos, que além de alimento também oferecem água. Um exemplo são as uvaias, os araçás, as guabirobas e todos os tipos de eugênias, como por exemplo as pitangas, a cereja do Rio Grande ou as grumichamas. Esses frutos grandes possuem uma grande variedade de utilidades na culinária, podendo serem consumidos in natura ou em forma de sucos, sorvetes, sorbets, doces, geleias, bolos e biscoitos. E também servirem como base para molhos. Além disso, servem para enfeitar saladas e pratos principais. No segundo grupo, a gente tem aqueles frutos tipo castanhas, que costumam ser muito nutritivas e por isso muito interessantes para a alimentação humana. Um exemplo são frutos como o baru, a sapucaia, o jatobá, o xixá ou mungubas. E temos ainda o terceiro grupo, que são os frutos nutritivos de palmeiras, como por exemplo os frutos dos butiás, da macaúba ou da palmeira jussara. Então vamos apresentar alguns desses frutos, começando pelos frutos grandes suculentos. Aqui se destacam praticamente todas as espécies de metáceas. Dessa família faz parte o gênero feijoa. As feijoas se destacam por serem uma das poucas espécies de fruto grande que toleram o plantio em grandes altitudes. E temos aqui também o grande grupo do gênero Eugênia. Aqui a gente tem frutos como as uvaias, as cerejas do Rio Grande, grumichamas ou pitangas. Mas também o grupo dos araçás, todos os psídiums, como por exemplo o araçá morango. E desse grupo também fazem parte todas as jaboticabas, que fazem parte do gênero Plínia. Além disso, existem ainda as espécies do gênero Campomanésia, como por exemplo o cambuci ou as guabirobas. Outro grupo importante são os frutos da família das anonas. A essa família pertencem as pindaúvas e todos os aráticums. Outro grupo de frutos saborosos são os frutos do gênero Putéria. São os saborosos abiús, que também podem ser utilizados para a alimentação humana. Um exemplo é o abiú de cerrado. E temos também as plantas do gênero Gacínia. Um exemplo é o bacupari. Outro fruto interessante é a sapucainha, que faz parte do gênero Calpotroche. Além dessas espécies arbóreas todas, temos também os frutos grandes que são produzidos por espécies arbustivas. Um exemplo são os frutos da estrela do norte, a framboesa silvestre,
os cajuís e uma grande variedade de mirtáceas. E temos também todos os frutos grandes que são produzidos por trepadeiras ou lianas. Um ótimo exemplo são os frutos do maracujá. Esses frutos ficam disponíveis na época de seca, no inverno, quando existe uma baixa oferta de frutos suculentos. E temos ainda os frutos do gênero ingá. Os ingás, mesmo possuindo pouca polpa, oferecem um delicioso petisco que é muito apreciado no exterior. Basta colocá-los na geladeira e retirá-los na hora do consumo. Nos Estados Unidos são chamados de ice beans e muito apreciados como petisco ou sendo servidos como sobremesa. Um exemplo é o ingá cipó, o ingá branco e o ingá macaco. Além dos frutos suculentos, temos ainda o grupo das castanhas. Esses frutos são geralmente muito nutritivos e por isso representam uma excelente opção para incrementar saladas, doces, verduras, sopas ou carnes. Aqui temos os pinhões das araucárias e frutos como o baru, a sapucaia, o jatobá, os xixás, os cajus e as mungubas. E por último, ainda temos os frutos de palmeiras. Esses muitas vezes oferecem, além da polpa, também as castanhas que são contidas dentro dos coquinhos. Um ótimo exemplo são os frutos dos botiás, ou da macaúba, da juçara ou do gerivá. Bom, essa foi uma pequena seleção de espécies que a Mata Atlântica tem para oferecer. A maior parte dos frutos são super gostosos e certamente vale a pena experimentá-los e começarmos a utilizá-los mais no nosso dia a dia. Muitas dessas espécies são muito ornamentais, então podem também ser utilizadas em projetos paisagísticos de jardins, paisagens, casas de campo ou casas de praia. Caso queiram saber mais, visitem o nosso site rewildbrasil.org. Ali vocês acharão informações sobre as espécies comestíveis, receitas, dicas de produção e de cultivo da espécie.